early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Paz, bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé e entoar um louvor. Agora eu estava conversando com a Priscila, então isso que é melodia meio hebraica, né? Hoje eu descobri isso. A gente descobre, cada dia descobre uma coisa. Isso é uma melodia hebraica. Não sabia. É um hino, é um jeito antigo. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me a eterna salvação que vem da cruz. No que meu Deus jurou, humilde confiei, e para o céu me
nasceu, hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Cine, ele compositor de 1917, como é que chama mesmo? Robert, o sobrenome depois Meaton. 1917 é uma época da guerra, praticamente, né? Estava ele lá fazendo esse hino. Senhor, graças te damos por esta manhã, pela vida dos irmãos, pela igreja, pelos vizinhos, pelo país, pelas autoridades, e oramos para que todos tenham paz em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no Salmo 82, versículo de 1 a 8. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrerei como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Quando o Eichmann, aquele alemão que levava os judeus para o campo de concentração, ele selecionava os judeus para colocar nos trens e mandar para o campo de concentração. Depois ele foi a julgamento em Israel. Hannah Arendt, ela escreveu, então, sobre o julgamento. E Eichmann dizia o seguinte, que ele cumpria ordens. Ele só cumpria ordens, que ele não tinha culpa de nada. Que ele cumpria ordens de superiores, que seriam as ordens do Hitler. Era a política do Hitler, né? E ele, então, praticava a política do Hitler. E dizia que ele não era culpado, que ele era inocente. Mas, 2 dias antes dele ser enforcado, ele pediu clemência ao tribunal de Israel, mas, como se podia imaginar, o judeu não atendeu. Então, a política é o relacionamento das pessoas. Vem da polis, cidade, política é o político, é uma comunidade, é uma casa, é uma sociedade, é um grupo social. E sempre existe política desde que existe o mundo. O pastor Daniel me perguntou essa semana e disse que desde que existe o mundo, existe a política, que é as relações interpessoais, as leis, os deveres, e se começa com os princípios originários de justiça, como disse o John Rawls, o princípio de justiça, e a atribuição de deveres, direitos e deveres para os membros da sociedade. E sempre existiu aqueles que faziam o julgamento, o juízo sobre as coisas. Lá em Tessalônica, né, como se tivesse passado por lá, mas em Tessalônica havia os politárquicos, que eram os magistrados que julgavam. Quando tinha um problema, se levava perante os juízes. E em Israel havia uma corte suprema. Israel tinha uma corte suprema, e como parece ser por todos os tempos, em todos os lugares, os juízes tinham muito prestígio. Jesus disse que havia um juiz na cidade que não temia nem a Deus nem aos homens, não é? Não é? Parece que era um brasileiro que estava lá. Um juiz
não temia nem a Deus, nem aos homens. O maior problema do juiz é quando ele não teme a Deus. Aos homens, mas quando não teme a Deus, quando eles não têm uma ideia de que existe um ser superior acima deles, aí a coisa fica muito ruim mesmo. Não é o caso do Brasil, né? No Brasil é diferente. Então, esses magistrados que estavam aqui, em Israel, eles passam a ideia de que não se importavam com Deus, não. Porque é conhecido quando as pessoas, os juízes, consideram o ser humano, quando ele respeita a Deus. Quando um juiz não tem uma referência superior, que nem esse que Jesus falou, que não temia nem a Deus nem aos homens, porque ele não acreditava em Deus. Há um juiz assim, a tendência dele é ser igualzinho esses juízes aqui de Israel. Eles tinham tanta importância que o profeta os chamava de Elohim. Então, era um tribunal de Elohim, de deuses. No Brasil, eles não pensam assim. Lá em Israel, eles pensavam que eram deuses. Até porque eram conhecidos por Elohim. Então, eles se reuniam para fazer, o colegiado de Israel, os Elohim, para julgar, que era o dever deles, julgar, cuidar das relações sociais. Mas o profeta criou uma metáfora interessante, o poeta, não é? Ele diz o seguinte, ele diz uma palavra assim, né? Elohim está olhando a reunião dos Elohim. O El está olhando a atividade dos Elohim. Porque El, em termos é o singular de Deus, Elohim seria plural. Depois Elohim passou a ser o Deus Supremo. É uma evolução semântica. Jesus disse de crer no Elohim. Então já era Deus Supremo. Então, El ficou observando o julgamento no meio dos deuses. Então, o profeta diz o seguinte, olha, juízes, presta atenção, vocês acham que são deuses, mas tem um Deus superior. E ele está olhando isso aí. Está olhando como é que vocês fazem os julgamentos. E Elohim, Deus, olhou e viu que os juízes julgavam injustamente. Julgavam injustamente. Eles aceitavam suborno, culpavam o inocente, inocentavam o culpado. Parece diferente, né? Eles vendiam a justiça, no Brasil não vende, não. Então, Deus, Elohim, disse para os juízes, até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Era a prioridade dos juízes. A coisa principal era essa. Mas eles, tudo indica que eles não faziam isso, não livravam o necessitado. Ele não tirava as pessoas da mão dos ímpios. Então, o profeta tocou na ferida que havia ali. Disse o seguinte, eles não conhecem, não entendem, andam em trevas, e o exemplo deles fazia vacilar os fundamentos da terra, porque os juízes, quando
praticam a injustiça, as pessoas seguem o mau exemplo da injustiça. E fica praticando a injustiça também como uma coisa comum. Então, conheci um rapaz, bem de vida, né? Alto salário, 200 mil por ano. 200 mil e tal. O cara, a pessoa que ganha 200 mil, a esposa nem trabalha. Se trabalha para o esporte, né? Para poder, de vez em se distrair. E ela recebeu auxílio emergencial. Olha, mas não faria isso mais de jeito nenhum. Isso é roubar do pobre. Uma pessoa que ganha bem ou que ganha mais ou menos, que tem um emprego, vai receber auxílio emergencial? Pois então, por quê? Porque os juízes dão tanto mau exemplo que pessoas assim começam, não, vamos aproveitar, e faz isso. Vacila os fundamentos da terra. Então, o profeta, que é um poeta, disse, olha, vocês são todos filhos do Altíssimo. Você tem que prestar atenção. Vocês são filhos do Altíssimo. Um juiz é um dos cargos mais importantes da terra. Juiz. Ele é tido como Deus em Israel, e filho do Altíssimo. Era quase um sumo sacerdote. E eles estavam fazendo anarquia lá, fazendo bagunça. Vós sois deuses. Mas Elohim disse para Elohim, El disse para Elohim, olha, não se iludam com o cargo que vocês têm, porque como homem morrereis. Sabe que a morte, as pessoas, parece que nunca vamos morrer, não é? A gente vive como se não fosse morrer, até porque não se pensa para poder viver. Até o FHC, cujo Deus é o Estado, né? Ele disse, nós vivemos pensando que nunca vamos morrer. E é verdade, é uma ilusão humana, é uma coisa humana. Talvez uma necessidade humana de não pensar na morte, porque quem está vivo ficar pensando na morte não adianta nada. Diz um dos 7 sábios da Grécia, não adianta temer aquilo que não podemos evitar, né? Então é melhor esquecer, deixa para lá. Bem, mas o profeta criou então essa metáfora, ou estava em êxtase dizendo isso para os juízes, lembrando a eles que eles eram homens. Em Roma, quando um general entrava vitorioso em Roma, na sua carruagem, todo um uniforme de gala, sentava um cidadão atrás, e à medida que ia no galope, ele ficando ali, recebendo aqueles louvores, como o guerreiro chegou vitorioso, um homem lá atrás batia lá na carruagem, fazia um barulho, e ele olhava para trás e dizia, lembra-te que és homem. Isso aí foi colocado na cerimônia para que o grande general se lembrasse que era homem. Era em termos o que está aqui dizendo o profeta, lembrai-vos que vocês, que sois homens e morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes, tanto os homens quanto o rei. É para ele se equilibrar, prestar atenção na justiça, porque um dia eles haveriam de morrer, não eram eternos. Eles estavam iludidos com o nome. Achavam que era o Elohim, que era mesmo, fazia parte do panteão judaico dos deuses, como existia na Grécia. Vários deuses. Depois, o profeta coloca
uma metáfora que Deus se levanta para julgar as nações. John Luke conta que, quando o povo clama aos céus, você não sabe o que vem por aí. Os perigos das revoluções, das guerras, porque quando o povo clama a Deus, é porque já na terra o juiz se perdeu como esse aqui. Julga injustamente. Já não julgava com retidão, julgavam injustamente. Quer dizer, faziam uma política de julgamento errada. Aí, quando o povo clama a Deus, como no fim aqui, como John Luke disse na Inglaterra, quando o povo clama a Deus, ninguém sabe o que vem. Quando alguém diz assim, olha, já ninguém atende e ele clama a Deus, você não sabe o que vem depois. Então, a gente vê que o homem é um ser político, como disse Aristóteles. Por que ele dizia isso? Ele dizia isso porque o homem precisa dos outros. Nós somos todos seres políticos porque necessitamos um dos outros. Por isso significa política, é isso. Necessitamos um dos outros. Ninguém se resolve sozinho numa cidade, na polis. É preciso essa comunicação de um com o outro, essas relações interpessoais para que a pessoa tome decisão, ajuste as coisas e faça as coisas certas. Jesus, quando falaram para ele, olha Jesus, Herodes quer matar-te, não vai lá. Jesus disse, olha, diz a esta raposa. Raposa identifica muito bem a natureza política dos políticos. A raposa tem uma interpretação que diz que ela é muito sábia, muito esperta, se vira no deserto, e tem um lado ruim, que ela é trambiqueira. Por isso que Jesus disse, diz a esta raposa, que é o Herodes trambiqueiro, que era uma pessoa que vivia ali, um rei que não era justo, tinha algumas coisas boas, fazia, claro, mas era muito soberbo, se achava até Deus, e num discurso todo mundo dizia, olha ele como está parecendo um Deus, e diz o texto que ele foi comido por vermes. Ele deve ter tido um derrame lá, uma coisa assim, né? Morreu. Quer dizer, que ele não foi comido e virou, mas ele morreu, por causa da soberba, Herodes. Imagina. Então, Jesus tomou uma posição política quando disse isso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele diz a esta raposa, por quê? Porque ele se intrometia na vida particular de Jesus. Se intrometia na igreja. Não é aqui no Brasil, não, imagina. Tem os chamados socialistas, não é? Um Elohim socialista, adora a Deus em casa, que ele não crê em Deus. O problema dos políticos é que quando ele não crê em Deus, o Estado é Deus. E quem pregou que o Estado é Deus é Hegel, H-E-G-E-L, Hegel, comunista teórico, que pregou, no seu tempo, de que o Estado, esse Estado, que tem um político que diz que o Estado tem que ser grande, porque o Estado resolve tudo. Então, isso é o que ele diz, isso aí vem de Hegel, do comunismo, o bisavô do comunismo, mais ou menos o avô, bisavô do comunismo, o Hegel, um dos teóricos. Ele dizia que o Estado é o Deus real. Isso quer dizer que o Deus dos cristãos não é real.
mas o Estado é o Deus real. Todos esses socialistas, 99,99%, têm Deus como Estado. Tem o Estado como Deus. Por isso que um certo político diz que ainda bem que a natureza enviou essa praga Wuhan para mostrar que o Estado é importante, que o Estado é Deus. Quem não crê em Deus? Quando você escuta alguém dizer, olha, política, alguém já me disse, olha, você cuida da igreja, política é uma coisa muito, muito feia, é perigoso, política tem muito erro, deixa que a gente cuida disso, você cuida do povo de Deus, das feridinhas, dos probleminhas, deixa a política conosco. Por que eles falam isso? Porque política, poder, depois que assume o poder, vai na sua casa para dar as ordens. Porque aí ele tem o Deus dele, que é o Estado, e vai te oprimir. Por isso que eles falam isso. Eles querem ensinar os cristãos. Não mexam com política, não. Porque isso é perigoso. Deixa com a gente aqui, porque a gente está acostumado a roubar mesmo, então deixa conosco. Então, Hélio disse que o Estado é o Deus concreto, que provê a sua necessidade, não Deus. Quando um homem desse chega no poder, a referência maior dele é o Estado, é ele mesmo. Ele é Deus. Por isso que despreza os cristãos. Isso não é coisa nova. Orígenes escreveu contra Celso, que dizia que a igreja era lugar de mulher, de criança, de velhinho e de ignorante. Esse é o conceito que os políticos têm dos cristãos. Mas tem muitos cristãos que não são assim. Claro, não são. Tem muitos políticos que não são assim, não é? E tem cristão aí, entre aspas, porque eles até falam em Deus, adoram a Deus em casa. Aí você que tem que perguntar, mas qual é o Deus? O Deus aí... Ah, não, mas eles são Elohim, são o próprio Deus. Sois deuses. E aí eles falam assim, quando o profeta diz, olha, sois deuses, não é para ele repetir, sou Deus. Quando o profeta diz, então, salmista, sois deuses, não é para que os juízes de Israel, da Suprema Corte, se chegasse, olhasse um para o outro e dissesse assim, somos deuses. Não era para ele dizer isso. Mas eles acharam, nós somos Deus mesmo. Por isso que fazia essas arbitrariedades, né? Era o Deus do arbítrio, o Deus que Calvino não queria. Quando atribuíram a ele a predestinação, ele disse, eu não quero um Deus arbitrário, porque um Deus arbitrário não é Deus. O Deus arbitrário era o Deus do Panteão, do Olimpo, que o mito grego dizia que os deuses do Olimpo se reuniam e falavam, vamos brincar com o povo, coloca naquele esse instinto para brigar com aquele, e vamos ver quem ganha. Os deuses olhando, né? Riam, porque todos estavam predestinados a fazer aquilo tudo lá. O Deus de Olimpo os predestinava a fazer aquilo. Mas aqui o judeu não. A nossa cultura judaica, cristã, com muita coisa da Grécia, não é? Mas era preciso, então, no próprio país como hoje, que estão fazendo até passeata, é um país que tem que, suas autoridades, abrir os olhos, porque sois deuses, mas não bata no peito que você é Deus. Sois deuses, disse o salmista, logo eu sou Deus. Que beleza, né? Então, o que eu faço? Olha, eu digo,
O que é que você deve fazer? Fique em casa, adore a Deus em casa. Isto é bom, isto aqui não é. Não faça isso, faça aquilo. Mas desde quando o homem não é livre? Deus colocou o homem debaixo do poder da liberdade. A liberdade é um poder, é uma força livre. E criou os tribunais, está ali os tribunais. Tinha tribunal lá em Israel. Os politarcas, os homens que cuidavam da lei. John Wesley, por exemplo, quando os pais deles eram fervorosos, ardentes defensores do Jaime, um sucessor do trono. Daí que veio o jacobino, porque Jaime é Jacó, né? E ardentes também defensores da liberdade, que era um partido dos Whig, são dois partidos lá, e o Tory, que era conservador. John Wesley era Tory, hoje seria também conservador. Não há espaço para o conservador sem a liberdade individual e tal. O bispo de John Wesley era, em Lincoln, era Whig, não se dava muito bem. John Wesley defendia a tese do Tory. E nós também temos que ter a posição da liberdade. Da liberdade. E também ser conservador. Deus criou o ser humano assim. Jesus disse que verdadeiramente sereis livres. E a liberdade pressupõe justiça. Tem que ser livre, a liberdade, em associação com a justiça. Tem que haver o princípio da justiça, liberdade, para conviver. Não é só liberdade, a pessoa não está livre para fazer aquilo que bem entende. E tem também que haver a justiça. Quando não há justiça, aí acaba tudo. Nós estamos sofrendo muito no país, porque está tendo muito problema com a justiça. Paulo, por exemplo, dizia, não há autoridade, a autoridade não existe para ser temida. Paulo estava lembrando uma coisa, né? Sejam sujeitos à autoridade e tenha temor da autoridade, só tema se você fizer o mal. Porque significava que havia ocasião em que a pessoa tinha medo da autoridade, não porque ela faz o mal, porque a autoridade era corrompida. E algumas vezes o próprio cristão não se comportava bem. Diocleciano, quando foi proclamado rei, muitos seguidores romanos, pagãos, que tinham sua religião pagã, foram sacrificar os deuses, Júpiter, etc. Lá. E naquele momento havia cristão que se achava no direito de interromper o culto romano. Por isso que Paulo escreveu uma carta, como quem diz, olha, imperador, vai devagar, porque tem cristão que é um pouco ignorante. Porque um certo cristão, enquanto os romanos celebravam a vitória de Diocleciano, etc., entrou no templo romano, chutou as imagens, quebrou, bateu lá e virou mesa. Por que o cristão fez isso? Ele tem que ter tolerância. O cristão tem que ser tolerante. Aí veio a grande perseguição e morreu o cristão, até por culpa de um cristão que não soube respeitar a diferença. Então, o cristão que às vezes hoje se proclamam as pessoas melhores e querem a justiça, é bom que aprenda a tolerar os diferentes, tolerar até comunista.
Se o país é democrático e cristão, não é para matar comunista. Não tem que matar comunista. Tem que ter debate, mas não morte, destruição, botar fogo em estalta, etc. Daqui a um pouco eu queimar livro, né? Porque se for contra o passado e erros dos líderes do passado, vai queimar um monte de livro, não vai sobrar livro nenhum. Talvez queime até a Bíblia, que tem umas coisas lá que fizeram que não devia ter feito, vai queimar tudo. São ignorantes, incultos, não é? São políticos incultos. Isso está cheio no Brasil também, não é? Então, a necessidade de aprender a tolerância. Jean-Marie Voltaire conta a história de Jean Carla, na França, que foi acusado de matar o filho porque o filho queria voltar ao catolicismo e ele não queria porque ele era protestante. Aí o povo, tido como cristão, né, rodeou a casa, jogaram pedras, no fim prenderam o homem, torturaram na roda, mataram. E depois, Jean-Marie Voltaire, que era um filósofo, que fez a defesa e mostrou que aquilo estava errado. E que os cristãos eram conhecidos por se matarem. Teve muito isso no tempo, na Idade Média. Se matava em nome, diz que era de Cristo. Ele falou assim, que os cristãos eram conhecidos por isso. Porque matavam em nome de Cristo. Porque você batiza por aspersão, ou batiza por imersão, então vamos guerrear. Né? Teve a guerra de 100 anos na Alemanha. Como é que tem uma guerra de 100 anos entre cristão, católico e protestante? Eu acho que havia ali muita confusão, muito interesse por outra coisa, não é? Porque não é possível que as pessoas guerreiem 100 anos para ver quem é mais cristão, quem pertence mais a Deus. Eu não entendo, não é possível entender uma coisa dessa. Não tinha que ter uma guerra de 100 anos. Guerra religiosa de 100 anos? Que é isso? Quer dizer que o Brasil caminha, não é? Se tiver, então, um governo democrático cristão, tem que tolerar a diferença. Tem que compreender. E depois, ninguém pode ser tão conservador ou tão liberal que não dê atenção aos pobres, que está aqui o juiz. Aqui, ó. O que interessa é a justiça. Não é direita, nem esquerda, nem nada. É a justiça aqui que foi dita para os juízes de Israel. Isso é que importa. E não lado A, lado B, e vamos brigar. Mas, por outro lado, se o cristão dormir no ponto e dizer assim, olha, política do diabo, aí quando é na eleição, vota no diabo para governar ele. Porque você que não gosta de política, o diabo gosta. Aí você vota no diabo, eles vão te pegar. Então, nós não podemos votar em pessoas que não creem em Deus. Por quê? Eles não têm referência, não tem ninguém acima. São igual esses juízes aqui, ó. Faz o que vem na cabeça deles. Aí, já acha que Deus, igreja, Deus é o Estado. Segue o socialismo. O socialismo, as raízes do socialismo. Tem ideologia e prática abomináveis. 25 milhões de russos assassinados, 65 milhões de chineses assassinados, e mais a ideologia que o Estado é o Deus real. Deus não existe. Logo que quando você elege uma pessoa cujo Deus é o Estado, você elege um ateu, derivando, então, o ateísmo em alguém que certamente, né, vai lá fazer uma macumba, não sei o quê, e adora o diabo, para te governar, porque você não gosta de política. Então, quem gosta pode deixar que vai governar e vai te pegar. Vai te pegar. Se entra um regime arbitrário no Brasil, você pode ter certeza que vai ter um vizinho aí que vai ser o guarda do quarteirão. Tem na Venezuela, tem em Cuba, tem na Coreia. Na Coreia está tudo dominado, não tem mais jeito.
em que fiscaliza as atividades do cidadão no quarteirão. Eu tinha um vizinho aqui, morava ali em frente, ó. Um dia ele veio na porta, estudou comigo, acho que era tirava nota baixa, ele não gostava de mim. Então, ele ficou aí e falou assim, ó, qualquer dia eu entro aí, com um revólver, você sabe o que é que eu faço, né? Falou ali para mim, ali, ó. Por que ele falou isso? Porque o socialismo estava dominando. O Deus é o Estado. Se eles voltam, nós vamos ter um guarda aí na porta para saber que hora que é o culto, o que está pregando, e etc. Porque não há liberdade. Porque esse tipo de Elohim vai dominar se eles voltam. Daí, o que é que podemos concluir? É que, quando Paulo fala dos dominadores desse século tenebroso, ele não está dizendo de demônios que agem por si mesmo nos ares celestiais, ou na atmosfera, no espaço da terra para o céu. Você não vê nenhum cosmocrátora abrindo aquela porta ali, você vê? Saindo pelo corredor, um cosmocrátora, um espírito invisível, dominador desse século. Você já viu algum? Você nunca viu. Será que Paulo estava falando de que naquele tempo, então, existia nos ares, como se fosse pipa, né? Como é que chama aqueles voadores aí, né? Aviãozinhos, etc., e saía por aí, como é que chama o nome? Drone. Então, tinha um drone espiritual que saía por aí, ninguém via, só Paulo via. Olha lá um, olha outro ali, os dominadores desse século nas áreas celestiais. Olha lá um, olha outro lá. Nada, ninguém via nada. Eles estavam na mente daquelas autoridades. E os cosmocrátaros aqui no Brasil, os espíritos enganadores das trevas desse mundo tenebroso, está na mente desses políticos que não aceitam Deus e que diz que Deus é o Estado. Na mente deles está o cosmocrata dominador desse mundo tenebroso. É através deles que vem a desgraça. E através dos homens de Deus que vem as bênçãos. Paulo disse, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, contra as hostes espirituais do mal, os cosmocrátoras. Será que Paulo saía pelo espaço aberto, dando soco no espírito, e falando, sai da onde? Dali de trás do ventilador? Era gente de carne e osso, como tem hoje. Temos cosmocrátoras na Corte Suprema, como tínhamos aqui em Israel, como tinha no tempo de Jesus, aquele juiz que não temia nem a Deus nem aos homens, e fazia o que bem entendia, oprimia o povo, ou atendia por capricho alguém que ele achasse que estava importunando muito. Vamos atender isso aí, porque está me importunando. Deuses, cosmocrátoras deste mundo tenebroso, são eles. Não são invisíveis, são visíveis. São invisíveis porque você não vê que atua na mente dele. Mas são visíveis quando eles, então, expressam o poder daquele espírito que os dominam. Por isso que nós estamos em guerra espiritual no Brasil. É uma guerra espiritual, irmão. E não podemos perder. Tem mais essa. Se perder, vamos pagar caro. Vamos pagar caro. Porque eles vão vir com tudo. Então, nós não podemos perder. Olha a situação que está o Brasil. Olha o tribunal. Olha essa corte de Israel. Olha aquele juiz lá do tempo de Jesus. Olha a teoria de Angel, que está na raiz do socialismo. O Deus concreto é o Estado. O Estado é o Deus real. Se você pensar nisso, você vai sentir um frio na barriga quando vê que esse pessoal não está brincando.
É uma religião. Billy Graham disse que o comunismo é uma religião do diabo, sustentada pelo diabo, dirigida pelo diabo, e quem se faz comunista é inimigo do Deus Todo-Poderoso. É uma religião. Por isso que eles se acham deuses. E tem um lá que se acha igual, quase melhor do que Jesus Cristo. Eles são ousados. Ele apela para a fé, para a crença, distorcem. Então nós temos que ficar atentos. Então esses são os dominadores. Muito bem. Está bom. Essa palavra julgamento na Bíblia, quando se fala, se refere praticamente a polites, do político, né? Que é julgar as relações interpessoais. Está sempre por ali. Da justiça. Diz que Deus é justiça. Não é? Amém. Vamos ficar de pé. Abençoamos o pão e o vinho, símbolo do sangue de Jesus Cristo, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos participar com ações de graça. E que cada um reflita sobre a fé, o amor de um para com os outros, a benevolência e o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz por nossos pecados, comamos dele, sejamos agradecidos. O sangue, símbolo da nova aliança, derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Bebamos e sejamos agradecidos. Amém. Pai, graças te damos pela Eucaristia, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Em pé firme. Despede-nos, Jesus, Senhor, no fim do teu serviço aqui. Concede-nos por teu amor, vivamos todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos com teu amor, mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Concede-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão. Outorga-nos a tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos com teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus da face da terra. Amém.